No começo dos anos 80, enquanto o mundo se jogava ali no exagero das cores, do brilho, dos babados, uma mulher mudou as regras do jogo usando apenas jeans, camiseta branca ou básica e jaqueta de couro. Hoje a gente vai falar sobre o estilo atemporal da Chrissy Hynde. Das jaquetas de couro aos detalhes que definem quem somos, você está no Falando sobre Estilo com uma Metalhead. Eu sou a Sudolenga e aqui exploramos a moda e o peso do metal, um espaço para mulheres que cresceram no mosh, mas hoje dominam o mundo com uma estética mais madura, autêntica e cheia de história. Para a gente poder entender o estilo impecável da Chris, a gente precisa olhar lá para a história dela, né? Ela saiu dos Estados Unidos ali por volta dos anos 70 e foi trabalhar na loja da Vivienne Westwood, a estilista que praticamente inventou o visual punk. Inclusive, eu já falei sobre o livro dela aqui no canal e também no Spotify, então se você correr alguns episódios, tem esse conteúdo do livro, um pouquinho da biografia da Vivienne. No YouTube eu vou deixar linkado aqui para quem quiser ouvir sobre o estilo, a vida da Vivienne dentro também do movimento punk. A Chrissy, ela viveu basicamente o nascimento desse movimento, né, de perto, e enfrentou o machismo da indústria e subiu ao palco comandando uma banda de homens, o Pretenders, com uma guitarra na mão e uma presença de palco incrível. O estilo dela, como eu disse em outros episódios, como de outras mulheres da época, foi basicamente montado ali na vivência real, combinando um pouco da rebeldia das ruas de Londres, mas com a tua própria essência. No final dos anos 70, início ali dos anos 80, quando o Pretenders estourou no topo das paradas, ela trouxe uma verdadeira contracorrente, digamos assim, para a moda da época. Enquanto o mundo vivia o auge das cores, do neon, ombreiras gigantes, um visual bem assim, super montado, e até mesmo diria o New Romantics, que era uma estética bem focada no escapismo, no luxo e na teatralidade. Eu diria que era a era dos exageros, né? E ela basicamente ignorou tudo isso. Ela preferiu seguir com um estilo bem mais minimalista, bem estilo mais urbano mesmo, assim, camiseta branca, lisa, jeans reto, botas de bico fino e uma jaqueta de couro preta. O básico que funciona até hoje, e eu gosto sempre de lembrar isso, gente, realmente o básico que funciona, e é um dos meus estilos preferidos. Enquanto todo mundo queria se fantasiar, digamos assim, ela escolheu a simplicidade do menos é mais, unindo o despojamento rebelde do punk londrino ao minimalismo mais clássico e britânico. O corte de cabelo dela também é algo que virou uma tendência imediata, né? Que era aquele clássico shag hair repicado, desestruturado, escuro, que uma franja pesada que quase cobria os olhos. E então, assim, esse cabelo, se você for perceber, de muitas bandas dali dos anos 70 das mulheres, que nem eu trouxe no episódio passado, era meio que uma assinatura do estilo delas naquela época. O cabelo repicado, um estilo mais clean, aquele bem básico mesmo, como eu disse, mas que dava certo, porque o foco delas era realmente fazer um som, não se aparecer montado. E eu acho que isso era uma forma também delas mostrarem que, assim, nós também podemos fazer músicas como os homens, e a gente não precisa chamar atenção de outra forma. Elas queriam realmente mostrar o que elas eram capazes de fazer no palco, cantar, tocar, montar uma banda. E então elas focavam no que era realmente nas habilidades, no conhecimento delas, e deu super certo. E o corte de cabelo trazia esse mistério, mas também uma beleza que não tentava ser perfeitinha, né? Mas que, digamos que tinha uma sensualidade andrógena e totalmente despretensiosa ali no meio daquilo tudo. E ela raramente subia no palco sem uma terceira peça, que era a marca registrada dela até hoje, que era uma jaqueta de couro preta, modelo Perfecto, aquela que tem um zíper diagonal e fivelas mais pesadas. Inclusive eu falei sobre a jaqueta no episódio do Rob Halford. Ou então coletes jeans. Linkerei o episódio aqui do Rob, Spotify, corre que foi uns 2 pra trás aí, que você já localiza o episódio. E assim, o grande truque dela, né, de estilo, que a gente usa até hoje, é equilibrar esse peso, né, do estilo, jogando uma jaqueta por cima de uma blusinha básica de algodão, podendo ser uma camiseta lisa, bem simples, uma regatinha, ou uma camiseta de banda, enfim,
mas ela trazia essa terceira peça com algum outro elemento ali que fazia esse diferencial no visual dela e faz até hoje. E para completar, ela apostava muito no jeans, né, de lavagem escura, aquele corte mais reto, e trocando tênis por botas de cano curto ou sapatos de bico fino. Era um visual urbano perfeito, pronto para sair tanto do palco como para andar pelas ruas cinzas de Londres, ou simplesmente um visual que dá para você até trabalhar, dependendo do lugar que você trabalha. Com o passar das décadas e a chegada da maturidade, o estilo da Chris foi ganhando contornos muito mais sofisticados, mas sem perder um único detalhe ali do estilo dela, que era o rock, né? Ela começou a olhar para o guarda-roupa mais formal e trazer esses elementos para sua realidade de um jeito bem mais despojado. Foi aí que ela começou a substituir a jaqueta de couro por blazers pretos, ou de veludo, ou risca de giz, mas sempre com um corte impecável, os ombros mais estruturados. Porém, o segredo estava no styling. Ela usava o blazer preto com as mangas levemente puxadas, né? Ela usa, no caso até hoje, né? Dobradinhas ou mais puxadas, com uma camiseta com elementos gráficos ou até mesmo de banda, e também, às vezes, só uma blusinha básica por baixo. E às vezes ela dá uma fechada no blazer ou deixa aberto. Também é legal colocar um lencinho por cima, porque eu vejo que de vez em quando ela aparece com uns babados aqui também, né, no visual dela, dependendo da peça que ela tá usando, tem alguma informação aqui no pescoço também, para trazer um elemento diferente. Se você observar o estilo dela, ela nunca foi de excessos. Enquanto muitas artistas se cobriam de colares nos anos 90, 80 ali, ela preferia manter sempre o foco da estrutura das roupas. Então os seus únicos complementos eram cinto, no caso a fivela era diferente, tinha uma fivela com metal envelhecido, o delineador também, os olhos esfumaçados, para trazer aquele ar mais de mistério, mas de certa forma mais maduro. Hoje, passando ali dos 70 anos, ela é uma das maiores referências e eu acho assim, tipo, de estilo lindo, né, e ela conseguiu mostrar isso super bem, de como envelhecer mantendo a sua identidade visual intacta. Ela continua relevante, extremamente sofisticada e fiel ao que ela sempre acreditou e o que ela sempre usou, né? Então, como uma pessoa ali do meio do rock, ela sempre seguiu o estilo dela fielmente, sem se deixar cair por tendências. Eu vejo que hoje em dia a gente percebe que, hoje inclusive eu tava assistindo um show de uma banda, que quando a banda começou, eu não lembro o nome, mas eles começaram em 2006, eles tinham um visual muito extravagante, assim, meio Kiss, meio bem anos 80, bem cheio de informação. E hoje, 2026, eu assisti uma banda tocando, eles estão com um visual muito mais maduro, mais clean, sem informações, sem muita coisa. Era tipo, inclusive usando uma calça de alfaiataria. Porque assim, os elementos, os acessórios dele, que nem eu falei pro Rô até, eram as tatuagens, no máximo uma corrente na calça, no pescoço uma correntinha. E então, conforme você vai amadurecendo, você vai sentindo essa necessidade de também trabalhar um pouco o seu visual, mas sem perder o teu estilo. Então é possível você ir deixando muitas coisas de lado conforme você vai, né, ficando mais velho. E não falo isso porque as pessoas julgam que você tá exagerado. Não, naturalmente a gente sente essa necessidade de mudar um pouco o nosso visual, mas mantendo a nossa essência. E quando eu falo isso, você não tá deixando de ser o que você sempre foi. Mas assim, você vê que não precisa de tanta coisa para seguir o que você acredita. Você pode colocar somente algumas informações. Hoje, para fazer esse episódio, eu quis me inspirar um pouco na Chris. Então, eu coloquei uma blusinha mais básica por baixo. Não é branca, é toda preta, porque eu tenho que gravar outro episódio ainda daqui a pouco. Aí, o meu blazerzinho preto. Só que eu quis colocar um lenço para trazer um toque diferente de cor e umas correntes mais embaixo aqui, para dar aquele toque especial. Só que no caso é um estilo que eu gosto bastante de usar. Então eu trabalho muito mais os elementos de acessório, lenço e talvez a textura das roupas, né? Então é possível. Eu sei que se eu olhar minhas fotos de antigamente, eu tinha um visual muito mais carregado, muito mais pesado. De vez em quando eu saio mais carregada, mais pesada, assim, de informação, sim. Mas depende muito se é um evento que eu falo, não, hoje eu vou elaborar um pouquinho mais o meu estilo. Mas se não, no dia a dia eu consigo trazer o meu estilo, manter ele de forma mais leve, digamos assim. E atualmente as aparições dela, né, de forma pública costumam ser com roupas
que nem eu falei, tipo, básicas, mas que estão funcionando, mas você percebe que teve um amadurecimento no estilo dela, né? Mas o cabelo, não dá pra negar que o cabelo é uma coisa que eu vejo que ela até hoje mantém aquele corte repicado com a franjinha, e acho que é uma assinatura dela também, assim, que é legal olhar e falar, nossa, é a Cris, é a mesma coisa da Joan Jett, a gente olha pra ela e a gente sabe que é ela por causa o cabelo e a jaqueta de couro ou blazer ou um coletinho, que são peças que realmente fazem parte do estilo delas. Por isso que eu digo assim, eu quis até trazer um pouco sobre a Cris hoje, porque o visual dela é uma inspiração muito perfeita, assim, para aquela mulher que chegou na vida adulta e quer se vestir bem e transmitir uma certa autoridade, mas acha que o estilo tradicional do escritório também acaba sendo meio careta ou sem graça. Então aqui o segredo dela, que eu diria, é a terceira peça que funciona e os elementos que vão compor o visual ali, que no caso seriam os acessórios. O corte de cabelo também é algo que acho que é bem legal você pensar, porque eu gosto bastante do meu cabelo reto, mas se tem um corte que, se for pra eu fazer, vai ser aquele Chanel de bico ou repicado, que eu acho que fica muito legal e traz um pouco do rebelde. Então, por mais que você se vista às vezes de forma mais madura, mais elegante, o teu cabelo vai trazer aquele toque também especial do rebelde, do estilo que normalmente o rock carrega. Então você pode trabalhar nisso. Diria até a mesma cor, né? Pra quem gosta de, sei lá, ter uma cor diferente no cabelo. Eu, hoje em dia, eu já não pinto mais o cabelo. Meu cabelo é natural já faz alguns anos. Mas eu já tive cabelos coloridos, principalmente vermelho, preto. Dá trabalho, é um negócio que assim, se for ter, faça manutenção, porque não adianta você pintar o cabelo e deixar ele com a metade da raiz aparecendo, porque isso também causa uma imagem de desleixo. Eu falo bem real, gente, porque eu acho que assim, se você quer ter um negócio, quer fazer, faça a manutenção. Uma vez por mês, tenha ciência que você vai ter que parar um tempo lá do teu dia para fazer a manutenção, pintar o cabelo, fazer uma hidratação, ter um cuidado maior, porque tem coisas que eu vejo que as pessoas querem incluir no visual, mas esquecem que isso exige um cuidado, né? Você fez hoje, mês que vem você tem que repetir, né? Então, assim, às vezes o visual, ele pra realmente você manter, você tem que ver se isso vai fazer sentido pro seu dia a dia, porque se é uma coisa que vai dificultar, que vai, tipo, vai gastar mais, ou não tem tempo, ou, sei lá, não sei o que mês que vem já não é isso que eu queria, então não faça, sabe? Tenta trazer algo que seja fácil de você fazer manutenção. Hoje em dia, eu realmente não pinto mais meu cabelo, pelo menos por enquanto, porque realmente eu não tenho tempo pra fazer essa parte da pintura. Porque quando eu pintava, principalmente o de vermelho, gente, vermelho é uma cor que exige um cuidado muito maior que o preto. No caso, o preto a gente sabe que sobe aqui a raiz, você tem que retocar a raiz, mas é muito mais fácil retocar só a raiz e fechou, porque o resto do cabelo, de certa forma, tá ainda ok. Mas o vermelho, se você deixar, vai parecer um negócio totalmente desleixado. Então, assim, eu lembro que quando eu pintava, passava 15 dias, 20 dias, eu sabia que eu tinha que fazer o retoque de novo. E não era só a raiz, que o vermelho, ele vai perdendo a vivacidade dele, ele vai perdendo aquela cor bonita. Então, eu tinha que fazer o cabelo inteiro. Então, assim, era basicamente uma manhã inteira só pro cabelo, né? É um período inteiro ali só pro cabelo, porque exige muito. Então, hoje eu já não tenho essa paciência que eu tinha antigamente, de manter um cabelo que era muito maior. Meu cabelo era, tipo, até o final das costas aqui, né? Quase no início da bunda. E, assim, era enorme. Então, não tinha. Eu tinha tempo pra cuidar. Hoje já não é mais o que eu quero pra mim. Porque eu falo, não tem como eu ter esse tempo disponível pra ficar cuidando. E não é só pintar, é hidratar, é não exagerar na pranchinha, no secador. Enfim. E o vermelho que eu usava era um vermelho específico. Eu tinha que comprar um tonalizante importado. Então, assim, é por isso que eu falo, pense, se é pra ter um estilo, se você não tem tempo, tem um estilo mais prático. Se você tem tempo pra cuidar e também financeiro, porque essas coisas não têm um certo custo, aí invista, tá? Mas eu falo a minha opinião, gente, porque eu sei que muita gente às vezes quer, mas não segue a manutenção, e isso é importante. Eu espero que tenha feito sentido pra você, porque eu sei que muitas gurias que me acompanham aqui já são mais adultas, né? Não são mais tanto adolescentes. Eu sei que tem muitas meninas mais novas que eu aqui que gostam de ver a minha playlist e os meus conteúdos de look do dia. Fico super feliz porque se identificam. Mas muitas que normalmente me perguntam são já mulheres que trabalham, são casadas, têm filho ou
tem uma correria aí no dia a dia, né? Então a gente não consegue ter mais aquele guarda-roupa que a gente tinha na época que mais ia pra faculdade, pra show, era um pouquinho diferente, né? Então é possível manter o seu estilo, com certeza. Porém, a gente acaba adaptando e fazendo algumas alterações aí que encaixe pro nosso dia a dia, pra nossa agenda. Eu sempre falo, siga a tua história, a tua agenda, o teu dia, o que você tem pra fazer e não os outros fazem, porque realmente assim, cada um tem uma forma de levar a vida, cada um tem o seu roteiro, então adapte para o que você precisa, para a sua vida. Eu espero que tenha feito sentido. Lembrando que eu tenho 2 e-books na descrição dos vídeos. Eu sempre deixo os links dos meus 2 e-books. Um sobre estilo, outro sobre acessórios. E também, se você gosta do meu visual aqui dos vídeos, normalmente eu tenho cupons de desconto na descrição do vídeo também, tanto de acessórios como de looks. Dá uma olhadinha lá, que se você se identifica, usem eles para ter um descontinho também. E vejo vocês no próximo episódio. Um beijo.